Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês a estrutura do framework, né, do que a gente vai trabalhar nesse bimestre, do que a gente vai produzir. Então, nós vamos produzir uma ferramenta que facilita a nosso próprio trabalho, nossa própria programação, tá? Estou com ele aberto aqui no Sublime, também estou com ele aberto aqui no navegador. Se olharmos aqui, aqui são todas as pastas. Eu vou abrir aqui a pasta principal e são as mesmas pastas, tá? Bom, ele é composto por essas pastas. BD, que é a pasta que vai ficar as configurações dos nossos bancos de dados. Bibliotecas, que vai ser a pasta onde contém várias bibliotecas externas, que são muito úteis, né, como Bootstrap, etc. Vou estar mostrando ela daqui a pouco. Componentes, quando nós criarmos nossos próprios componentes, botões, alertas, caixa de texto, nós podemos criar e vamos criar alguns, então a gente vai colocar aqui dentro. Configurações são configurações gerais do sistema. Controles vão ser basicamente nossos algoritmos que vai processar as informações. Esquema, a gente vai colocar tudo que tem a ver com layout, aqui, imagem, logotipo, etc. Modelos são nossos modelos de classes que trabalham com tabelas do banco de dados. Então, cada modelo corresponde a uma tabela, ou seja, é um modelo de dados, né? Então, todas essas classes que nós vamos criar vai ficar aqui dentro. Temporários são arquivos temporários, por exemplo, um relatório ou uma imagem, mas mais utilizado para relatórios. O relatório ele não deve ficar armazenado o tempo todo, porque cada dia esse relatório se atualiza. Então, por que guardar essa informação? Né? Então, ele vai ser gerado dentro dessa pasta temporária e posteriormente apagado. Utilitários. Nós vamos colocar classes e funções que vão auxiliar a gente no nosso trabalho do dia a dia, funções de cálculo, funções de escrita, etc. Né? O que surgir aí de necessidade nesse percurso. Aí a gente tem o arquivo autocarga que vai carregar todos os nossos outros arquivos. O manifest JSON já vou explicar. Aqui eu tenho um arquivozinho de vários scripts que eu fiz para teste, simplesmente para a gente verificar que está tudo funcionando ok. E teste é meu arquivo final que realmente eu vou testar. No final isso será apagado, eu vou colocar o index, vou colocar os nomes que eu realmente preciso para a minha aplicação final ficar pronta. Tá? Bom, vamos voltar lá em cima e mostrar a pasta BD. A pasta BD ela vai ficar um arquivozinho simples, onde ele vai dizer usuário, senha, o tipo do banco de dados, a porta do banco de dados, etc. Tá? Bom, existe uma falha aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu só renomear isso aqui para 2. Tá? Se eu vier bem aqui na nossa aplicação, vou atualizar, olha, está aqui a nossa pastinha de banco de dados, né? Se eu acessar a nossa aplicação dessa forma que eu estou acessando aqui, independente do servidor que eu coloque, se eu botar, não tiver o index, né, e ele mostrar assim, ou mesmo se tiver index e eu vier aqui digitar BD, que é o nome da minha pastinha, ele vai abrir minha pasta. E eu vou ter acesso exatamente ao arquivo onde guarda a minha senha e login do meu banco de dados, endereço do banco de dados, o nome do banco de dados, ou seja, as informações mais importantes do meu sistema vão estar nessa pasta. E basta eu clicar aqui e eu acesso, tá? E isso está errado. Então, para que isso seja resolvido, existe esse arquivo aqui, http access, que é um arquivo padrão de configuração do Apache que protege a pasta. Então, eu coloquei aqui o script correto, né? Aí é o script próprio deles, aí você tem que ler para entender como é que funcionam os scripts, em que ele vai restringir esse acesso, né? E vai buscar por um arquivo de password que eu nem criei. Então, se eu não criei o arquivo, ele não vai ter nenhuma senha que dê certo. E eu não preciso, porque como eu sou, ou no caso vocês, os programadores da plataforma, né, do framework, eu vou acessar que nem eu estou acessando aqui. Online eu não vou precisar acessar ela porque vai estar errado. Então, nisso eu bloqueei para todo mundo. Pode ver que quando eu ativo ele, você vai ver que, eu vou voltar bem aqui, né? Ó, o BD nem aparece mais. O Apache já até oculta ele. Beleza, mas eu sei que ele existe e vou digitar BD bem aqui. Ele não acessa, ele vai me dizer que tem o erro, né? Deixa eu só ver se eu digitei a pasta de BD.
que tem um erro, que foi um erro encontrado, tal, essas coisas. E você não tem permissão, etc. Tá? Então, você não consegue acessar. Então, está protegido. Nesse caso, a gente não vai ter risco, viu? Não fiquem preocupados, não vai ter risco. A gente pode configurar nosso banco de dados de forma fácil e, mesmo assim, manter a segurança. Tá? Agora, a gente tem os arquivos. Deixa eu fechar aqui meu htaccess. E aí, gente, isso aqui são configurações. Na verdade, não chega a ser uma programação. Portanto, que eu adiantei todas essas coisas, porque a gente levaria várias aulas só para montar essa estrutura de pasta, colocar esses arquivos no lugar e escrevendo e explicando. Então, são coisas que não são complicadas de aprender, que fazem parte do dia a dia de quem programa. É claro que depois que você monta o framework, você nunca mais vai precisar disso. Então, a escolha se você vai querer aprender sobre, por exemplo, o que é um arquivo htaccess ou não, é sua. Pode ser que em algum momento da sua vida você precise. Aí você que decide. Estou curioso, quero entender para que serve. Ele faz 1001 coisas, não é só isso, entendeu? Ele é um arquivo de configuração do Apache que você incorpora no teu site, no teu sistema. Então, é ir atrás e pesquisar. Esse aqui está pronto, não vamos precisar mexer nele. Beleza. A gente vai ver agora aqui a minha pasta configurações. Aqui componentes está vazio. Biblioteca a gente vai ver depois. Vamos ver configurações. Em configuração eu coloquei um arquivozinho config.ini que inicialmente só vai mostrar o nome do meu sistema, né? Tanto o nome completo como o nome abreviado. Eu vou tentar, nós vamos fazer o máximo para que todo o sistema seja feito com termos em português. Até porque é nosso, é a título de aprendizado, né? Para venda, né? Para comercialização, etc. Nós vamos tentar fazer ele de uma forma mais clara possível. Só que eu precisei colocar esses nomes em inglês porque tem um arquivo aqui que vai ser feito em inglês por padrão, né? O navegador existe, então eu tive que colocar. Esse aqui, ele simplesmente vai determinar o título da minha página. Simples Framework. Se eu olhar bem aqui no meu teste, aqui, ó, Simples Framework. Se eu só vier aqui, já deixei automatizado, se eu vier aqui e colocar testando app, por exemplo, ó, testando app, já apareceu aqui em cima. E para que serve esse short name? Esse aqui é o nome que vai aparecer quando o equipamento, a tela em que for exibir, for pequena, tiver pouco espaço, ou seja, uma abreviação. Não vai aparecer aqui, mas vai aparecer, por exemplo, no ícone de celular. Tá bom? Que eu vou já explicar isso aí. Então, a própria framework já atualiza a partir daquele arquivo, sem precisar ficar reprogramando, mudando lá o HTML. Não, ele já faz tudo certinho, né? Ainda falando dessa parte de configuração dos ícones, eu tenho também o arquivo manifest.json. Esse arquivo aqui já é um padrão obrigatório, não foi eu que determinei esse padrão. Esse arquivo ele basicamente tem as mesmas coisas, tem o short name, né, a abreviação, e tem o nome completo, que é esse aqui, que determina, quando eu estiver usando ele como aplicativo no celular ou em outro dispositivo, os nomes que ele vão ter. Ele já diz o caminho onde ele vai encontrar os ícones. Nós temos lá na pasta esquema, esquema logo. Então, esquema, logo. Eu tenho aqui os logos, ó, vou mostrar aqui para vocês o logo, de vários tamanhos. E isso é passado aqui no manifest para ele, quando você estiver usando no celular, ele decidir qual é o melhor tamanho para usar naquele celular, do ícone, tá? Isso aqui basicamente ele vai fazer no Android. No iPhone já tem uma outra configuração, eu vou estar mostrando daqui a pouco. Aí diz a tela de fundo que ele vai aparecer, tela cheia, então não vai ter borda, não vai ter barra de endereço, etc. E a cor que ele vai usar na barra de título. Então isso aqui determina a configuração básica de quando essa página for acessada em um outro aplicativo. Então hoje já é comum os navegadores e os sistemas já reconhecem esse recurso chamado de PWA como aplicativo. Então, se você mandar no Play Store, ele já vai gerar o APK dessa aplicação. E caso contrário, se você abrir no navegador e pedir para salvar um atalho, ele já gera também. Vou mostrar para vocês bem aqui. O que essa configuração, vou até deixar aberto, isso aqui possibilita. Estou aqui, está em branco, né? Mas eu venho aqui, ó, criar
ferramenta. Aqui já tem, né? Abrir como aplicação. Deixa eu até criar isso aqui logo, copiar aqui, que ele vai fechar depois que eu fizer isso. Se eu vir aqui, eu posso abrir como aplicação, mas eu vou criar um atalho no meu computador. Ele já pegou o ícone correto, lembra que eu vou ler a lista de ícones, e testando app foi o nome que eu coloquei. Eu posso colocar outro nome? Posso. Aí eu vou determinar que ele vai abrir com janela, isso nós estamos falando do Windows, né? E olha só, ele já abriu uma janelinha com a cor que eu determinei, que podem ser todas alteradas lá, e como um aplicativo do Windows. Se eu vier aqui na minha tela, ele acabou de criar o ícone aqui, como qualquer outra aplicação que tem aqui no meu computador. Então, toda vez que eu clicar aqui, ele abre uma janela onde vai aparecer o meu sistema, tá bom? Para o usuário vai ficar funcionando como vai parecer que é um sistema local, né? E no celular, se você tentar, faz a mesma coisa. Ele cria o íconezinho e cria a ideia de aplicativo no celular, tá? Então, beleza. Então, foi essas duas configurações. Vamos fazer isso, tá? Aí, a gente vai ver aqui, passa a configuração. A gente tem aqui bibliotecas. Aliás, deixa eu mostrar a pasta esquema de novo. Então, na esquema, como eu falei, tem os ícones, que eu tenho até que arrumar essas pastas aqui, eu já arrumo. Então, são vários íconezinhos que a gente pode querer utilizar, já estão todos presentes aqui. Imagens, se eu tivesse imagens, eu colocaria que não tem. E o logo da aplicação foi um logo padrão que eu fiz hoje cedo. Inclusive, o Jefferson me ajudou com isso. Aí eu já falei os modelos, temporários, utilitários, beleza. A gente vai aqui para bibliotecas. Aí vocês podem ver que eu já coloquei as bibliotecas principais que a gente usa. O legal desse tipo de framework é que a gente achou uma biblioteca legal na internet, a gente vem e copia para a pasta biblioteca. Aí é só ver como inserir ela e morreu. A gente já tem essa biblioteca incorporada no nosso sistema. Então tem o Bootstrap 5.1, tenho essa biblioteca Animate, depois eu vou mostrar onde ela aparece, ela ajuda a fazer animações no CSS, então ela já está aqui presente. Essa daqui é da fonte, né, que cria aqueles íconezinhos com fontes, está aqui. O FPDF é bem legal, ela serve para criar relatórios em PDF. As bibliotecas JavaScript, que são as principais, o jQuery, e o Switch Alert, que eu vou mostrar que é muito legal, para criar mensagenzinhas de alerta. Aí aqui dentro dessa pasta eu tenho aqui o arquivo cabeçalho.php que faz todo o cabeçalho da página, ó. HTML, português, o tipo de padrão de escrita, né, o F8, né, das letras. Aqui deixa responsivo, né, identifica no navegador que ele tem que escalar a aplicação, deixar ela responsiva. Compatibilidade com o navegador Edge, tá aqui. Aí você tem o arquivo manifest. Quando eu coloco isso aqui e ele reconhece o ícone, tipo quando eu crio atalho que aparece isso, por que aparece? Porque aqui eu já indiquei onde está o arquivo manifest e a partir do arquivo manifest ele sabe ler direitinho e arrumar. Isso aqui é simplesmente para atualizar ele de tempo em tempo, senão ele fica no cache. Aí eu tenho uma configuração que é própria dos dispositivos Apple, né? Ele precisa do ícone de 180 por 180, ele se ajusta, já foi feito, está lá no log, já está indicando aqui. Então, se você chegar no celular, por exemplo, Apple, quiser criar o seu app lá, o seu atalho lá, como se fosse um aplicativo, ele vai criar perfeitamente, igual fez agora, tá? E aí, um pouco de script que eu tive que fazer foi esse. Esse script ali é nosso arquivo de configuração, né, que eu te mostrei para vocês. Verifica se eu coloquei o nome lá, no name, e já aproveita e substituir no nosso JSON o mesmo nome e também o short name, que ou seja, a abreviação do nome também substitui. Ou seja, ele deixa os dois arquivos iguais e, principalmente, escreve lá no título. Então, isso aqui que é responsável por atualizar aqui o meu título quando eu moldo lá na configuração, tá? Todo esse script, além de estar comentado, é pequeno e fácil de entender. E é aquele negócio, vai ter que dar uma corrida atrás das coisas que vocês notarem mais necessidade, que achar que é mais importante aprender, tá?
Tudo isso aqui nós vamos ter que fazer, tipo, carregar a configuração, nós vamos precisar fazer isso aqui de novo. Esse mesmo script eu vou fazer lá dentro do banco de dados. Então, não houve a necessidade de eu esperar vocês fazerem isso, porque eu vou fazer aqui para adiantar, mas depois a gente vai ter que fazer ele de novo em outro momento, tá bom? Aí aqui eu carrego, normalmente, via HTML, né, as bibliotecas que eu tenho CSS. Então, ó, eu carrego o Bootstrap lá da nossa página, carrego fonte da nossa página, tudo lá dentro de bibliotecas, o Animate, que faz as animações, e aqui o padrão de cores, que eu olhei usando uma ferramenta que gerou um padrão de cores com base no ícone. Ela está aqui no esquema, como diz tem tudo a ver com layout, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Esquema logo aqui. Aí aqui, ó, já foi também montado esse CSS. Eu montei já com base nos padrões de cores do ícone. Tá? Já foi feita as variáveis. Então, de novo. Ah, eu achei legal esse arquivo CSS. Quero aprender como foi feito ele. Aí você vai lá e pesquisa como é que é feito o root, como é que é feito as variáveis, como é que é utilizado as variáveis, etc. Tá bom? Não dá para ensinar tudo, isso aqui são coisas que a gente considera como básico e é só dar uma googada aí que vocês vão aprender. Se achar interessante, se não, já está pronto, tá? Então já fizemos aqui nosso esquema, os modelos, criamos o ícones, deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Aí a gente vem agora uma coisa bem importante que é o autocarga. O que é o autocarga? É uma classe, um arquivo com uma classe que vai nos permitir carregar todos os arquivos PHP que a gente precisa. Imagina, a gente bota um require lá em cima para carregar um arquivo. A gente vai ter tantas pastas e vai ter tantos arquivos que a gente pode facilmente chegar a 50 requeries lá em cima. Já pensou a gente fazer tudo isso? Toda vez que a gente for criar um novo arquivo com algoritmos novos, programação nova, a gente tem que fazer esses requeries todinho e vai descer lá embaixo e você começa a programar. Então fica muito ruim de trabalhar assim. Se você esquecer um, já vai dar problema. Então o que aconteceu? Foi criada essa classe, também quis adiantar, não é nada complicado ela, para que ela leia as pastas e carregue os arquivos automaticamente. Então, a primeira coisa, ela carrega o cabeçalho, porque o cabeçalho ele é diferente, ele tem que ser carregado no comecinho, porque ele que monta a página. Esqueci de falar, né, gente? No cabeçalho tem também o rodapé. Olha, o cabeçalho, só voltando aqui, o cabeçalho, ele termina criando o body, né, do HTML e abrindo uma div container. Então, tudo que aparecer lá já aparece dentro do container. Aí vem toda a nossa aplicação em PHP e lá no finalzinho nós vamos ter o rodapé, onde ele fecha a div do container e acrescenta as bibliotecas JavaScript que só podem estar no final da aplicação, porque se uma biblioteca JavaScript dá erro e ela está no começo da aplicação, ela trava, tá? Ela trava o navegador. Então por isso a gente coloca ela no final, que aí quando ela der problema, já carregou tudo que tinha para carregar na página, aí não vai dar problema, não vai acontecer nada, só não vai funcionar. Bom, então sem esses dois aqui, beleza, voltamos ao nosso, esse autocarga que tem aqui dentro de biblioteca, é para carregar alguma biblioteca que ela é diferente a forma de carregar, então nesse caso ela está carregando o FPDF, que é dessa forma que carrega, tá? Então se aparecer outra coisa a gente só acrescenta aqui nela. E aí voltando para a nossa autocarga principal, ela é criada uma classe chamada autocarga, né, onde eu vou ter os arquivos que eu vou carregar e os arquivos que eu não vou carregar, que são os retirados. Porque ela é automática, ela vai ler uma pasta dessa e vai pegar todo mundo que tiver PHP lá. Então, no constructor eu digo que elas vão ser duas matrizes vazias e eu tenho um método adicionar pasta, onde eu adicionando uma pasta, ele lê toda a pasta procurando por arquivos PHP. Então, aqui eu já coloquei que ele tem que olhar que o arquivo é nesse tipo, a pasta, ele gera a informação do diretório e aí ele faz um for, né, que vai ler todo o diretório, verificando, deixando a extensão do arquivo para ver se ela é colocando ali minúsculo, né? E aí verificando se a extensão do arquivo foi igual ao tipo escolhido, que eu coloquei aqui em cima, ele vai adicionando arquivos na nossa matriz. E assim vai adicionando os arquivos, tá? Então, basicamente, é para ir adicionando os arquivos que eu estou inserindo. E no adicionar arquivo é quando eu quero colocar só um arquivo mesmo. Eu já passo direitinho o nome do arquivo.
ele verifica se esse arquivo é arquivo mesmo, né? Se ele existe. Adiciona lá também. Sempre com uma mensagem de erro no final. E o retirar, não. Retirar, eu vou retirar arquivos que eu não quero. Por exemplo, aqui na biblioteca, pasta biblioteca. Mandei carregar a pasta biblioteca, eu tenho autocarga, eu tenho cabeçalho e tenho rodapé. Mas eu não posso carregar cabeçalho porque ele já está aqui em cima, ó, é a primeira coisa que carrega, então eu não posso carregar ele de novo. Aí eu uso esse retirar para poder retirar ele. No resto ele faz a mesma coisa. E aqui no incluir é a hora que realmente ele vai colocar o require once em todos os arquivos. Não importa se eu tiver 1000 arquivos PHP, ele vai fazer os 1000 requires dos 1000. Basicamente eu pego a minha matriz de arquivos que eu tenho e subtraio a minha matriz de arquivos que eu não quero. Com essa função arrayDiff, ele subtrai uma matriz da outra. Então, eu vou tirar de todos os arquivos que eu não quero. E minha matriz final tem só os arquivos que eu quero. Então, eu faço de novo um for nessa matriz e eu vou adicionando um a um. Vem aqui, vai no primeiro arquivo, adiciona o primeiro arquivo. Vai para o segundo arquivo, adiciona o segundo arquivo, até acabar toda essa matriz aqui, tá bom? Coisa bem simples de entender também. Aí, para fazer uma graça, né, eu coloquei um métodozinho só para mostrar visualmente na tela quais os arquivos que estão sendo carregados, tá bom? Usa a mesma coisa, pego a diferença dos arquivos e aí faço um HTMLzinho. Isso aqui tem no outro vídeo eu fazendo a mesma coisa, usando replace, então não é nada complicado também. Faço um HTMLzinho e exibo na tela. Aí uma coisa que não é recomendado, mas nesse caso é o ideal fazer, que é carregar um objeto, criar um objeto da classe aqui dentro mesmo do arquivo da classe, tá? Nesse caso, ela vai ser eficiente para a gente. Então, eu criei um objeto carga, que é do autocarga, ou seja, dessa classe aqui de cima, e vou adicionando. Adicionei a pasta biblioteca, onde ele vai ler todo mundo que tem dentro da biblioteca, só que eu não quero que ele leia cabeçalho. Então, vem aqui retirar arquivo, cabeçalho, retirar arquivo, rodapé. Aí, aqui incluir, ele inclui todo mundo na página. Então, aqui em cima, ó, deixa eu abrir aqui o teste. Ele só precisa carregar o autocarga. Carregou aqui, carregou todo mundo. E no final ele precisa carregar o rodapé que não está sendo carregado lá. Então aqui já vem cabeçalho, as bibliotecas e tudo mais. E aqui vai vir o rodapé com o JavaScript e tudo mais. Certo? Só isso. Aí eu ainda deixei marcadinho aqui. Tudo que a gente for fazer de PHP fica nesse bloco aqui. Tudo que a gente for fazer de JavaScript fica aqui embaixo. Tá? Só isso. Fazendo isso, eu já tenho essa tela aqui. Já andou muita coisa. Nessa tela aqui, se você olhar, parece que não tem nada lá, mas olha só que ele já carregou. O read, né, com todas aquelas bibliotecas, todas funcionando. Aí o body já com a cor, o container que está aqui, que está vazio agora, né? E todas as bibliotecas JS. Então está tudo prontinho aqui, tudo pronto mesmo. Vamos já testar isso. Carregado isso, eu tenho até um arquivozinho que é esse aqui, ó, script de teste. Deixa eu fechar esse aqui. Ele já está com os testes que eu fiz para ver se está tudo funcionando, tá bom? Bom, vamos começar com a fonte. Se estiver funcionando, vai gerar um íconezinho lá na nossa tela, né? Quando é HTML, nem preciso colocar dentro do PHP, só vou colocar aqui mesmo. Aqui ele já tem que ter pegado a biblioteca, tem que ter acontecido tudo. Se deu certo, apareceu o ícone. Então está funcionando. Simplesmente usar, sem precisar ficar adicionando bibliotecas mais, porque já estão todas adicionadas. Um formulário do Bootstrap. Peguei direto lá do Bootstrap, tá? Não vou precisar configurar nada. Se eu jogar aqui, claro que lá na hora de trabalhar mesmo a gente organiza melhor. O formulário já aparece igualzinho estava lá no Bootstrap. Posso mostrar de outra forma também. Posso pegar aqui Bootstrap, pegar um outro componente qualquer, sei lá, vamos pegar um componente aqui. Vamos pegar um carrossel aqui, mas o carrossel aqui ele não vai ter. Tá, vamos pegar esse carrossel aqui. Não, esse carrossel não, vamos pegar uma coisa mais trabalhada aqui. Vamos pegar um... Pode ser um card desse. Vamos pegar um cardzinho aqui. Pegar um que tem a lista. Ah, esse aqui. Vamos pegar esse bem completinho aqui. E vamos aqui no teste. Vamos jogar ele aqui.
Bom, está tudo configurado, eu não preciso fazer mais nada. Copiei, colei, o nosso card tem que aparecer. Claro que não apareceu imagem porque não tem imagem lá, mas está tudo funcionando. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Bootstrap. Ah, tá. Tem as bibliotecas do JavaScript, que, por exemplo, tem a jQuery. jQuery ela permite eu mexer um monte de coisa. JavaScript fica aqui, ó, a partir desse ponto. Nesse caso aqui, como eu estou testando se ela está funcionando, eu simplesmente estou mandando mudar a cor da tela. Tá azul, né? Tá azul, isso aqui vai sumir. Tá azul, eu estou mandando ficar vermelho, dane, né? Tá funcionando, ok? Eu tenho também a biblioteca do Switch Alert, que é bem legal essa biblioteca, que também já está funcionando. Se eu botar isso aqui, ele vai gerar mensagens para mim. Opa, cadê? Tem um negócio errado aqui. Cadê meu script? Aqui. JavaScript. Então, tá aqui. Olha só. Ele já gera mensagens animadas de ok, de cancelar, né? Já tem uma bibliotequinha pronta para isso pra gente. Não vamos precisar se esforçar para fazer essas mensagens bonitas. E tá, e tem essa daqui que é bem legal. Eu deixei até por último. Que é a FPDF, que ele está pegando lá das nossas bibliotecas também, que ela vai gerar relatórios em PDF. Só precisei usar um JavaScript aqui no próprio PHP para abrir em outra página, senão ele vai tentar abrir nessa, baixar essas coisas, tá? Então ele faz só isso, ele abre esse arquivo numa página em branco, ou seja, em outra aba. Então, tudo isso a gente, claro, vai aprender. Eu só fiz isso aqui para a gente ver se está tudo funcionando, porque se não tiver coisa errada, nem adianta começar, tem que ver o que está funcionando. Se eu atualizar aqui, então, ó, ele já gerou um documento em PDF, eu botei o logotipo, o relatório em PDF com biblioteca FPDF. Pode ver que é o mesmo texto, ó, relatório em PDF com biblioteca FPDF. E esse relatório foi parar aqui no temporário, ó, teste, tá bom? Então tá funcionando, deixa-me ver se faltou mais. Ah, tá, faltou lá no autocarga, né, gente? Faltou no autocarga. Deixa eu só tirar isso daqui para não ficar. Lá no autocarga, eu comentei lá embaixo, só para a gente ver, aqui eu listar arquivos, que mostra o arquivo que ele está carregando. Se eu tirar esse comentário e olhar aqui na minha aplicação inicial, ele me mostra, né? Eu fiz bonitinho aqui o logotipo, lista de arquivos carregados. No momento ele está carregando só o autocargas da biblioteca. Conforme a gente for enchendo de arquivos, a gente vai poder vir aqui e checar se está carregando tudo direitinho, tá bom? Vou comentar de novo, para isso não ficar aparecendo na tela. E é isso, gente. É bem simples, não tem muita dificuldade. Acho que as dúvidas aí são só configurações, foram poucos scripts, né? Muitos a gente já fez, então é questão de reler mesmo e entender. E até mais tarde eu vou estar postando esse esqueleto do framework zipado lá na página de download da DS para Alpebas. E aí vocês vão poder baixar e substituir aquela pastinha SF que vocês têm por essa nova que vocês vão baixar, tá bom? Até mais, qualquer coisa a gente está à disposição.